Oi, gente. Eu gostaria de passar um pouco dessa energia boa, saudável, que eu sinto todos os dias. Às vezes eu me acordo, gente, aí bem para baixo, né? Mas aí eu abro a janela, eu olho o céu, eu agradeço a Deus. Eu digo a Ele que eu sou muito grata pela vida que Ele me deu e pela pessoa que eu estou me tornando hoje. Então eu quero dizer, gente, assim, todo mundo tem um mal dentro de si. Todo mundo tem uma visão, todo mundo tem uma maneira de se enxergar. Então, a maneira espiritual também não é muito fácil. Quando eu comecei a buscar essa questão espiritual, eu comecei a entender que, que Jesus, ele precisava de pessoas que pudessem realmente. E eu não falo, gente, que eu sou essa pessoa, mas eu quero me tornar, né? Que realmente possa ajudar um pouco o irmão. Então, assim, eu quero que vocês entendam que uma espiritualidade, ela não é um cartão de crédito que muitas pessoas vivem procurando esses cantos, vivem procurando essas casas, né? Quando eu estou falando isso, não estou falando isso de racismo, porque, gente, eu tenho uma vivência espiritual na minha vida, eu fico só olhando que as pessoas, elas muitas vezes chegam a mim e elas falam algumas coisas e eu fico pensando, né? Ela vive dentro de um segmento e as pessoas do que ela vive são piores. São pessoas que ela vive dentro de um círculo pior. Pessoas que vivem fazendo intriga, fofoca, essas coisas. Então, quando eu vim conhecer a espiritualidade, eu vim entender que a espiritualidade não era isso. Eu não vivia como é que diz, em círculo de obsessores. A espiritualidade, hoje eu digo, eu vivo dentro da espiritualidade. Eu acredito muito nos espíritos, irmão, porque hoje eu sei definir qual que é o espírito, ele vem para dizer, para conversar com você, qual que o espírito vai te derrotar. Então, tem muito isso. Existe muito isso. E hoje eu quero dizer para vocês dessa maneira bem simples, né? Como eu sou um médio ouvinte, né? E estou contando minha jornada para vocês. E aí eu vim escutando, né? Os espíritos vêm. E aí o que aconteceu? Alguns espíritos começaram a chegar a mim e começou a conversar comigo, né? Contar um pouco da vida dele. Então, aconteceu um caso, né? Que um espírito, ele chegou e falou assim, eu quero que você escreva um livro. Eu disse, eu mesmo não vou fazer nada, que isso é muito trabalho. Tipo, fui assim, uma média, hoje não tanto, né, mas eu não queria, assim, não é compromisso, porque todos nós, a gente tem compromisso com a gente mesmo. Mas assim, eu não queria me expor. E aí eu comecei a ouvir um pouco os meus irmãos espirituais e comecei a escrever para poder entender um pouco de que maneira eu poderia ajudar esses irmãos. Então, quando foi uma vez, chegou um espírito, né? Gente, as pessoas, assim, eu vou dar nome a esses espíritos, assim, sempre como Maria e João, né? Porque a gente não pode nomear nome e também eu não tenho essa autorização de falar nomes de espíritos, de pessoas que desencarnaram, né? E muitos deles são conhecidos e eu não tenho essa autorização. Veja, aí quando foi uma vez, chegou um espírito, e esse espírito, ele queria contar um pouco sobre a vida dele. E eu falei, não, mas se você quiser, ele disse, não, mas eu quero que você veja quanto que foi que eu
as burrices que eu fiz no mundo. Então ele contou que, né, que ele era uma pessoa muito bem sucedida, um espírito, não, uma pessoa que teve tudo, mas era uma pessoa que não acreditava, tinha um pouco de falsidade, é, falava muito das pessoas e ele teve um problema de saúde e esse problema de saúde que ele teve, ele acabou se desencarnando. Porque ele teve um infarto, né, fulminante, e nesse infarto ele morreu. E aí, quando ele atravessa, ele achou que tinha morrido, né, mas aí ele viu que a morte não existe. E aí ele veio falar, né, dizer que quando ele chegou num lugar muito sombrio, muito frio, e ele começou a sentir ele passou um bom tempo lá, ele sentia muito frio, ele sentia muita dor no corpo e ele começou a presenciar algumas coisas muito feias, né? Algumas coisas muito tenebrosas. E ele disse que sofreu muito. Depois ele veio ver, né, o quanto que a família depois começou a esquecer ele, que a família começou a não falar mais o nome dele. E ele disse que tentou voltar para casa, mas não conseguiu. E foi para o enterro dele, viu as pessoas que falavam mal dele, viu as pessoas que... Ele disse que teve todas essas visões. E aí ele falou, né, que passou um bom tempo nesse sofrimento. E hoje ele segue numa, numa colônia espiritual, né, onde ele foi resgatado. E ele disse que está estudando lá, nessa colônia espiritual. E aí eu comecei a perguntar a ele, né, o que é que tinha, né, nessa colônia. Ele começou a relatar que lá ele estudava, que lá tinha televisão, que os computadores de lá eram extremamente de outro mundo e que a biblioteca era enorme. E ele disse que nem gostava de ler na época, porque ele disse que, tipo, né, ele cresceu um pouco analfabeto, né? E aí ele disse que começou a trabalhar, a se interessar nesses estudos. E nessa convivência, nessa minha vida, gente, foi aí que eu comecei a escutar um pouco os irmãos, né? Então, eu fiz o quê? Eu paro um pouco tempo da noite, né? E eu vou escrever muitas coisas que os irmãos espirituais, eles vêm conversando e eles falam, né? Eles conversam comigo, eles falam. E esse homem, né? Ele conseguiu sair dessa situação. Então, a minha intenção, gente, é que vocês entendam qual é o trabalho que muitas vezes o médium ele não consegue entender. Então, você começa a buscar conhecimento quando você desenvolve a mediunidade, é a mediunidade pura, né? E quando eu falo essa questão pura, eu começo a entender que eu busquei uma maneira de entender como que a gente pode viver nessa vida e entender, tentar ajudar muitas coisas vista que um médium vê e que as pessoas às vezes não conseguem enxergar. E qual que é essa importância que a gente busca na vida da gente, né? E aí, a importância de vocês hoje ver a casa de vocês, ver a vida de vocês, ver que não tem necessidade de vocês viver tentando, como que eu digo, viver a vida dos outros. Porque se você começar a buscar esse entendimento, você vai ver que a sua tem muita coisa para você buscar.